Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, o dilúvio. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, buscando a tua bênção nesta manhã. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que o Senhor venha nos falar através da tua palavra. Pai eterno, responde as orações, os pedidos e os clamores do teu povo. Derrama sobre nós tuas bênçãos, principalmente o batismo do Espírito Santo, porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém. O dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e o verso 37. O dilúvio universal. Muitos não acreditam, mas a própria natureza prova de que houve uma grande catástrofe mundial, um dilúvio universal que cobriu todas as montanhas, todas as florestas. E queridos, Deus nos fala através do dilúvio universal, porque Deus nos lembra, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus e o mundo, as condições sociais, morais, econômicas do mundo hoje se assemelham, queridos, aos dias de Noé. Por isso diz aqui, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Em Gênesis capítulo 6 e o verso 5, nós lemos: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Gênesis 6:5. Será que as coisas mudaram? Será que o coração humano mudou? Um homem bastante idoso uma vez declarou: eu passei pela Primeira Guerra Mundial, eu passei pela Segunda Guerra Mundial e eu vejo que muitas coisas mudaram. Mas uma coisa não mudou, disse este homem, é o coração humano. O coração do homem é o mesmo, é mau continuamente. Como Deus declarou aqui em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Uma natureza má. Nós nascemos com essa natureza má. Essa natureza má tem que morrer e Deus precisa gerar em nós uma natureza santa, espiritual como a de Jesus. O verbo viu e viu Deus leva o leitor de volta a cada passo da criação original. Porém, o que Deus viu naquele momento, em vez de tov, que significa bom, era mal. É como se o Criador tivesse se arrependido de ter criado um mundo o qual estava cheio da maldade. Será que Deus se arrepende? Aqui em Gênesis capítulo 6 e o verso 6, nós lemos assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas queridos, o arrependimento de Deus é como um suspiro de tristeza pelo que estava acontecendo, pela condição do ser humano antes do dilúvio. O arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento humano. Nós lemos em Números, abra sua Bíblia, em Números capítulo 23 e o verso 19. Números capítulo 23 e o verso 19. Aqui nós lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 6, que Deus se arrependeu. Como entender? Queridos, Deus não se arrepende do jeito que o homem se arrepende. Você e eu nos arrependemos de coisas erradas que fazemos, por pecados que cometemos, nos arrependemos. Mas o arrependimento de Deus é diferente. É um sentimento de tristeza
pelo que estava acontecendo com a família humana, é um sentimento de pesar. Portanto, a palavra hebraica nakam, usada para arrepender-se, em Gênesis 6 e o verso 6, tem vários significados. Na versão da Nova Almeida atualizada, Gênesis 6:6 diz assim: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Este é o real sentido. Pesou no coração de Deus. Deus ficou triste. Mas, queridos, nós, quando nos arrependemos por coisas erradas que fazemos. Mas Deus sente tristeza em ver-nos numa condição pecaminosa. Isso pesa-lhe no coração. Mas mesmo nesta condição, Deus não nos abandona. Deus não desiste do ser humano pecador, por mais pecador que ele seja. Bendito seja Deus pela graça, pela misericórdia, reveladas mesmo no dilúvio. Mesmo no dilúvio que houve destruição, houve também salvação. Houve também o plano divino de uma nova criação, de um recomeço. Por isso Deus preservou Noé e a sua família. Deus não se esqueceu de Noé. Deus não se esquece de você. Por piores que sejam as condições do mundo hoje, Deus está atento àqueles que lhe são fiéis, àqueles que são íntegros. Noé é um exemplo de homem de fé, um herói da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11. E Noé agradou a Deus porque confiou em Deus. Você e eu precisamos, em meio à situação em que o mundo está hoje, de dificuldades, de guerras, precisamos confiar nesse Deus que tudo sabe e que enxuga as nossas lágrimas e que dá o nosso pão e a nossa água. Aleluia! Na parte de domingo, preparação para o dilúvio. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e vamos ler a partir do verso 13. Gênesis capítulo 6, vamos ler então a partir do verso 13. Aqui nós lemos: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, cerca de 150 metros de comprimento, e de 50 côvados a sua largura, cerca de 25 metros de largura, e de 30 côvados a sua altura, cerca de 15 metros de altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Portanto, a arca tinha 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Queridos, como Daniel, Noé foi um homem que predisse o fim do mundo. Por 120 anos, Noé esteve pregando. O Espírito Santo usou Noé para pregar que o fim do mundo estava chegando através de um dilúvio de águas. A palavra hebraica para arca é tevá, a mesma palavra emprestada do egípcio e usada para o cesto, em que Moisés foi escondido e preservado para salvar Israel do Egito. Queridos, existem 2 arcas na Bíblia, a arca de Noé e a arca da aliança. Ambas são símbolo de salvação, porque a arca de Noé serviu para salvar sua família e preservar a humanidade. E a arca do concerto, onde estava a lei de Deus, os 10 mandamentos, também foi dada para revelar o caráter do nosso Deus e nosso Pai. Assim como a arca do dilúvio permitiu a sobrevivência da humanidade,
A Arca da Aliança, sinal da presença de Deus no meio de Israel, apontava para a obra divina de salvação em favor do seu povo. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções claras em relação à sua construção em todos os detalhes. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Deus foi o projetista e Noé foi o construtor. A obediência desse patriarca, Noé, é, portanto, descrita como parte do plano divino da salvação. Ele foi salvo porque teve fé para fazer o que Deus lhe havia ordenado, exatamente como diz em Hebreus capítulo 11 e o verso 7. Hebreus capítulo 11 e o verso 7, falando de Noé, nós lemos: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Noé obedeceu a Deus, construindo a arca, ele estava condenando o mundo e preparando também aquela geração para o evento que viria, que era a destruição. Queridos, nós também, nós devemos obedecer a Deus pela fé, e ao pregarmos e ao vivermos uma vida semelhante à de Jesus, nós estamos preparando o mundo para a volta de Jesus e ao mesmo tempo estamos reprovando a pecaminosidade que se espalhou pelo mundo inteiro. Noé foi um dos primeiros exemplos da fé que se manifesta na obediência. O único tipo de fé que importa para Deus é a fé que resulta em obediência, exatamente como diz em Tiago, capítulo 2 e o verso 20. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2 e o verso 20. Aqui nós lemos: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras é morta. Fé é obedecer a Deus, é aceitar a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos as razões daquela ordem divina, deveremos obedecer. Noé encontrou favor aos olhos de Deus, diz em Gênesis capítulo 6, verso 8, porque ele era íntegro, ele era justo e ele andava com Deus. Foi em resposta a esta graça, já concedida a Noé, que ele agiu fiel e obedientemente às ordens de Deus. Não é assim que nós também deveremos agir hoje? Nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 9. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, e os versos 5 a 9. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis. Porque este justo, falando de Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Queridos, Ló vivia no meio de uma cidade ímpia, Sodoma e Gomorra, porém, queridos, ele gemia, ele chorava, ele sofria em ver a pecaminosidade dos sodomitas. Hoje, você e eu também, assim como Noé, assim como Ló, nós vivemos numa sociedade pecaminosa, numa sociedade degenerada moralmente, e nós deveremos interceder, nós deveremos chorar, nós deveremos gemer e nunca nos conformar com a situação em que está o mundo. Por isso o apelo do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apelo que Paulo faz é que não nos conformemos com a situação em que está o mundo hoje. Aqui nós lemos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com este mundo. Eis aqui o apelo de Deus para você. Não nos conformemos com o mundo, com os padrões morais do mundo. Nosso padrão é o padrão moral de Deus, é a santidade de Deus, é a natureza santa de Jesus Cristo. Não nos conformamos com este mundo, mas nos deixamos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja na sua vida, meu querido irmão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o dilúvio. Dilúvio tem duas conotações, dois sentidos: destruição da humanidade e, ao mesmo tempo, salvação. Início de uma nova criação, um novo recomeço. O dilúvio não tem a ver apenas com o juízo divino sobre a humanidade, mas também com a salvação que Deus nos oferece. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, e vamos ler este capítulo. Aqui nós temos: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. E o verso 4: Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E o verso 6: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E o verso 10: E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Verso 11: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E o verso 16: E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Queridos, Deus enviou um anjo para fechar a porta. A porta da arca foi fechada, simbolizando que fechou-se a porta da graça para aquele povo que estava fora da arca. A porta da arca de Noé simboliza a porta da graça. Hoje, meus queridos, a porta da graça está aberta, mas ela vai ser fechada. Exatamente como diz em Apocalipse 8, verso 5. Chegará um momento em que no 7º selo, quando for aberto, Jesus Cristo fará a última grande intercessão, e então lançará sobre a terra o incensário de ouro, e dirá: está feito. Queridos, a porta da graça vai se fechar, mas hoje você está vivendo em tempo de graça. É tempo de misericórdia, é tempo de confissão dos nossos pecados. O dilúvio foi projetado nos planos de Deus para ser uma nova criação, um novo recomeço, uma nova existência. Deus teve que destruir antes de permitir uma nova criação. A criação da nova terra exigiu a destruição da antiga. O evento do dilúvio prefigura a salvação futura do mundo no fim dos tempos, porque Deus também vai destruir para criar um novo céu e uma nova terra. Queridos, o que aconteceu nos dias de Noé, o dilúvio, que tudo destruiu, mas salvou a família de Noé, representa também a segunda vinda de Jesus Cristo, que destruirá todas as coisas, e Deus vai recriar a terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. Queridos, nós lemos isso em Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e o verso 1. Aqui nós lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus fará tudo novo. Isto está também em Isaías capítulo 65. Isaías 65 e o verso 17. Aqui nós lemos: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A história vai se repetir. Deus vai recriar
a terra. Essa é a nossa esperança, vivermos neste novo céu, nesta nova terra, eternamente com o nosso Jesus. Queridos, somente quando isso acontecer, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dores, nem lágrimas. Quando Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, porque é isso que está em Apocalipse 21 e o verso 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isto vai acontecer no final dos 1000 anos, quando a cidade da Nova Jerusalém descer do céu. E aqui diz o verso 4: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos, no dilúvio houve uma nova criação, mas o pecado continuou. Mas agora, a nova terra planejada por Deus para você e para mim, não haverá mais o pecado. Satanás e os seus anjos e todos os ímpios terão sido queimados, se farão cinzas, e Deus cria uma terra como o jardim do Éden, linda e bela, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Alimente-se com esta promessa, anime-se com esta promessa. Jesus Cristo tem algo maravilhoso preparado para aqueles que creem nele. Aleluia! Na parte de terça-feira, o fim do dilúvio. Abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 7 e os versos 22 a 24. Vamos ler Gênesis capítulo 7 e os versos 22 a 24. Aqui nós lemos: tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Todas as coisas morreram no dilúvio. E o verso 23: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Foram 40 dias chovendo, mais 150 dias em que a água permaneceu sobre a terra. Só aqui, queridos, nós já temos quase 200 dias. Gênesis capítulo 7, que nós lemos, versos 22 a 24, descreve o efeito avassalador e abrangente das águas. Assim foram exterminados todos os seres, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Foi nesse contexto de total aniquilação e desesperança que Deus se lembrou de Noé. Aqui diz em Gênesis capítulo 8 e o verso 1: e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Deus se lembrou de Noé. Queridos, nós temos que entender o verbo Deus se lembrou, assim como entendemos o verbo Deus se arrependeu. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Não é arrependimento por coisas erradas, mas é um sentimento, é um pesar de tristeza pelas condições pecaminosas dos seres humanos. Assim também, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, não quer dizer que ele tinha se esquecido de Noé. No sentido humano, quando nós dizemos que nos esquecemos, é porque nos esquecemos, não nos lembramos daquilo ou daquela pessoa. Mas quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, não era porque ele se esqueceu de Noé, e sim a atenção de Deus voltou-se para Noé no momento certo. Depois dos 40 dias de chuva, depois dos 150 dias da arca pairando sobre as águas, Deus dirigiu sua atenção agora para o momento em que libertaria Noé de dentro da arca e restauraria a vida. É assim, queridos, tanto o verbo arrepender como o verbo lembrar
precisam ser entendidos em relação a Deus. No contexto do dilúvio, a expressão Deus se lembrou significa que a chuva se deteve, a chuva parou. É assim que diz aqui no capítulo 8 de Gênesis e o verso 2. Depois de falar que Deus se lembrou de Noé, no verso 1, no verso 2 diz: cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. É neste sentido que Deus se lembrou de Noé, fez com que a chuva parasse. Embora não tivesse recebido ordem direta para sair, Noé tomou a iniciativa e enviou primeiramente um corvo e depois uma pomba para testar a situação. Finalmente, quando a pomba não voltou, ele entendeu que as águas que estavam sobre a terra haviam secado. Então Noé removeu a cobertura da arca. O comportamento de Noé é rico em lições práticas. Ele nos ensina a confiar em Deus. Noé só entrou na arca quando Deus mandou. E Noé só sairia da arca quando Deus mandasse. Como diz aqui em Gênesis capítulo 8, versos 15 a 19. Aqui nós lemos: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e todo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a ir ou não ir, a fazer ou não fazer, a comprar ou não comprar. Queridos, nossa vida precisa ser comandada por Deus, assim como Noé permitiu que Deus comandasse a sua vida. Ele vivia em plena submissão à vontade de Deus. Ele é o exemplo de fé, de obediência, de submissão, exemplo que precisamos imitar. Se queremos ser heróis da fé, precisamos imitar os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E que você também seja um herói e uma heroína da fé. Aleluia. Na parte de quarta-feira, a aliança, parte 1. Com você estabelecerei uma aliança, disse Deus, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Gênesis capítulo 6 e o verso 18. Aqui está a aliança, o pacto que Deus fez com Noé. Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 8 e o verso 20. Gênesis capítulo 8 e o verso 20. Veja a primeira coisa que Noé fez. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Queridos, Noé colocava Deus em primeiro lugar. A exemplo de Adão e Eva, que certamente adoraram a Deus no sábado. O primeiro dia completo de vida de Adão e Eva foi o 7º dia da semana, o sábado. Eles foram criados no 6º dia. E eles adoraram a Deus no sábado, após os 6 dias da criação. Noé também adorou logo após o dilúvio, outro evento da criação. Porém, queridos, há uma diferença entre esses dois atos de adoração. Ao contrário de Adão e Eva, que adoraram ao Senhor de forma direta, Noé teve que recorrer a um sacrifício. Nas Escrituras, essa é a primeira menção de um altar. Aqui em Gênesis capítulo 8, verso 20, é a primeira menção de um altar que foi construído para adorar a Deus. O sacrifício foi um holocausto, ou seja, o mais antigo e frequente. Para Noé era uma oferta de ação de graças, a fim de expressar sua gratidão ao Criador que o salvou. Nós lemos também em Gênesis capítulo 9, vamos ler agora os versos 2 a 4. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues.
assim como na criação Deus deu para Adão e Eva domínio sobre o reino animal, assim também agora Deus usa a mesma expressão com relação a Noé. Eis que eu dou para você todo ser vivente, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. E também no verso 3, tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Antes, queridos, do dilúvio, Deus não permitia aos seus filhos comerem carne. Eles eram 100% vegetarianos. Mas agora, após o dilúvio, Deus diz em Gênesis capítulo 9, verso 3, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Deus permitiu, após o dilúvio, o uso da carne como alimento, porém deveria ser a carne sem gordura e sem o sangue. Infelizmente, queridos, hoje o povo de Deus está comendo carne com gordura e com sangue. Esta carne vendida no açougue, esta carne que o povo usa para fazer o churrasco, queridos, é carne com sangue, é carne com gordura. Isto é pecado aos olhos de Deus. Você pode ler claramente isso em Levítico capítulo 17. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 17. Vamos ler aqui no verso 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, e o povo de Deus está comendo carne com sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e a cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Essa é a orientação de Deus. Embora após o dilúvio Deus tenha permitido comer a carne dos animais limpos, ele não permitiu que se comesse carne com sangue. Por causa do efeito do dilúvio, os vegetais não estavam mais disponíveis como antes. Portanto, Deus permitiu que os humanos comessem carne animal. Essa mudança na dieta gerou uma mudança na relação entre seres humanos e animais. No relato da criação, humanos e animais compartilhavam a mesma dieta vegetal e não ameaçavam uns aos outros. No mundo pós-dilúvio, a matança de animais para alimento acarretou uma relação de medo e pavor. Sem dúvida, depois que começaram a se alimentar uns dos outros, humanos e animais desenvolveram um relacionamento bem diferente do que haviam desfrutado no Jardim do Éden. A tolerância divina, no entanto, tinha duas restrições. Nem todos os animais eram adequados para o alimento. Somente os animais limpos deveriam ser comidos. E você pode encontrar aqui em Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11 você encontra uma lista dos animais que são limpos. Nós lemos aqui em Levítico capítulo 11, verso 2. Fala aos filhos de Israel dizendo, estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Ou seja, as duas características dos animais limpos, estas características são, o animal deve remoer e deve ter o casco dividido e ser ruminante. Estas duas características identificam os animais limpos, os animais quadrúpedes, que andam em 4 pés. Porém, queridos, dos peixes, dos seres viventes das águas, as características dos peixes limpos, conforme diz aqui em Levítico capítulo 11, leia comigo, verso 9. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Então, queridos, as pessoas hoje
se alimentam muito da carne de porco, mas isto é proibido pela palavra de Deus. Aqui em Levítico capítulo 11 e o verso 7 diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Nós precisamos ser obedientes às leis de Deus. Deus sabe o porquê desta proibição. Queridos, Deus deseja que vivamos uma vida sem um alimento animal. Deixemos os animais em paz. O plano de Deus é que vivamos segundo a dieta que Ele deu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 1, verso 29. Mas, se você deseja comer carne, coma da carne limpa que Deus permite aqui em Levítico capítulo 11, mas sem sangue. Precisa ser uma carne kosher. Assim como os judeus usam carne kosher, não tem nem um grama, nem uma gota de sangue e nem mesmo a gordura animal. Lembre-se que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer viver em você. E não poderemos usar nada que destrua este corpo, este templo. Porque Deus diz: aquele que destruir o corpo, Deus também o destruirá. Viva, meu querido irmão, fazendo do seu corpo o templo do Espírito Santo, para que ele habite em você, para a honra e glória de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a aliança, parte 2. Nós lemos agora em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8 e os versos 21 em diante. Gênesis capítulo 8 e os versos 21 em diante. Aqui nós lemos: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus sabe que nós nascemos do ventre materno com uma natureza pecaminosa, uma natureza má, desde a meninice. Queridos, nós precisamos da natureza santa de Jesus. E é quando abraçamos Jesus como nosso Salvador que o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus. E esta natureza santa de Jesus implantada em você e em mim nos faz amantes da palavra de Deus, submissos à vontade de Deus, obedientes aos seus mandamentos. Queridos, é esta natureza santa que deve prevalecer na vida dos filhos de Deus, no remanescente fiel, neste tempo do fim. O compromisso de Deus em preservar a vida no dilúvio foi um ato de graça e não o resultado de méritos humanos. O Senhor Deus decidiu fazer isso apesar da maldade humana. Deus diz que enquanto durar a terra, isto é, enquanto a terra atual permanecer, as estações virão e passarão e a vida será sustentada. Deus não desistiu da sua criação. O Senhor Deus, em certo sentido, estava dando à humanidade uma chance de recomeçar. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, é a chance que Deus está nos dando de um reinício, um novo nascimento. Agora leia comigo Gênesis capítulo 9, versos 8 até o verso 17. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto. Então me lembrarei, não porque ele tinha se esquecido, mas, queridos, para mostrar que ele se importa com você. Ele coloca o arco nas nuvens
como uma evidência do amor e da misericórdia divina. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou a terra. Queridos, poucas décadas se passaram e aquela nova criação foi pervertida por Satanás. Assim como antes do dilúvio, lá no tempo de Adão e Eva, Satanás usou Caim para ser a célula hospedeira, agora, queridos, após o dilúvio, Satanás usou Cão, filho de Noé, e toda a sua descendência como célula hospedeira para disseminar o mal. Assim como Deus tinha os seus patriarcas através da linhagem de Sem, Satanás também tinha os seus patriarcas através da linhagem de Cão. Queridos, Deus hoje tem uma linhagem de filhos e filhas santos, santos do Altíssimo na terra. Satanás tem também a sua linhagem, que segue suas orientações, são submissos a Satanás, são desobedientes à lei de Deus e odeiam a lei de Deus. Mas Deus tem na terra um grupo remanescente que ama a lei de Deus, que tem prazer na obediência, foram salvos por Jesus Cristo e vivem em submissão e obediência aos santos mandamentos de Deus. Queridos, os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antes do dilúvio, esses pecados existem ainda hoje. A história vai se repetir. O temor de Deus foi banido do coração das pessoas naquele tempo de Noé, e sua lei foi tratada com indiferença e desprezo. Hoje também a lei de Deus é tratada com indiferença e desprezo. O grande mundanismo daquela geração dos dias de Noé é igualado ao grande mundanismo da geração que vive atualmente, porque é assim que está descrito em Mateus capítulo 24 e os versos 38 e 39. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24 e os versos 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está mostrando que a história vai se repetir. Deus não condenou os antediluvianos pelo fato de comerem e beberem. Comer e beber não é pecado. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e se degenerarem, condescendendo com apetite sem restrições. Não era errado se casar naquele tempo e não é errado se casar hoje. O matrimônio estava dentro do plano da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deu instruções especiais para esta ordenança, revestindo-a de santidade e de beleza. Contudo, essas instruções foram esquecidas e o casamento naquele tempo foi pervertido e utilizado apenas para satisfazer os desejos carnais. Algo semelhante está acontecendo hoje, queridos. Aquilo que em si mesmo é lícito, o matrimônio, o casamento, aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. Fraude, suborno e roubo ficam impunes entre ricos e pobres. A mídia está repleta de notícias de assassinatos e crimes. O quadro que a inspiração bíblica nos dá do mundo antes do dilúvio retrata com fidelidade a condição à qual rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século atual, e nos países que professam ser cristãos, existem crimes diariamente cometidos, tão hediondos como aqueles pelos quais os pecadores do antigo mundo foram destruídos. Queridos, a história está se repetindo, mas Deus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem.
Queridos, a porta da graça estava aberta naquele tempo para os antediluvianos, mas ela se fechou. Hoje, a porta da graça está aberta para você e para mim e para todos aqueles que quiserem entrar pela porta da graça e receberem perdão e vida eterna. Mas ela vai se fechar um dia. Jesus Cristo, em breve, lançará um incensário sobre a terra e dirá: está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o santo a se santificar. Queridos, Deus tem um plano maravilhoso de nova terra e novo céu para você. Um novo recomeço, sem pecado, sem morte, sem pranto, sem dores, sem lágrimas. Jesus Cristo está planejando o melhor para você. Alegre-se, abrace esta mensagem, pregue esta mensagem, viva esta mensagem, preparando-se para o maior de todos os acontecimentos deste planeta, a segunda vinda gloriosa e majestosa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.